Quando eu tinha meus 18, 20 anos, eu passei por uma crise e foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. E eu queria muito ter assistido um vídeo como esse, ou ter conversado comigo mesma nessa época com o conhecimento que eu tenho hoje, porque eu tenho certeza que esse processo seria 1000 vezes mais fácil. Eu acredito que todas as crises, a dos 20, a dos 30, né, os da minha idade, ela acontece porque você está passando por um momento de transição. Então, é um momento que você está abandonando um roteiro que você seguia antes para começar uma vida nova. A crise dos 20 é um exemplo disso. Você sai da escola, do momento que você via seus amigos todo dia, que você sabia o que fazer, o seu único objetivo na vida era passar de ano, e você sai desse roteiro para uma vida que você nem sabe o que você quer. Você não sabe nem quem é você. Ontem você estava na escola, vendo seus amigos todo dia. Hoje tem um amigo trabalhando, um amigo na faculdade, um amigo fazendo intercâmbio, um amigo tendo filho, namorando, casando. Cada um seguindo seu caminho e você sem ao menos saber o que você quer. Então, além de você ter que lidar com uma realidade psicológica muito diferente, não ter alguém para falar o que você tem que fazer, você ainda tem que lidar com a realidade financeira. Que você é um adulto, você tem liberdade para fazer o que você quiser agora, mas você tem dinheiro para fazer o que você quiser? Então, o excesso de possibilidades nesse momento, ele é mais um reforçador dessa crise. Porque você tem 1 milhão de possibilidades, mas qual escolher? E se você escolher errado? Tudo nessa fase é muito extremo. Se você escolher um curso e não for aquele, meu Deus, acabou sua vida. E você tem que saber tudo o que você gosta, tudo o que você quer para o seu futuro com 17, 18, 19, 20, 21 anos. De verdade, não é bem assim que as coisas acontecem. As escolhas, elas não são tão rígidas dessa forma, do que a gente imagina nessa época. Tudo é muito extremo nessa época, tudo é muito. Os hormônios também são muito, tudo é muito intenso. E junto desse medo de fazer a escolha errada, vem muito a comparação. Se eu fazer uma escolha errada, eu vou ficar atrasado, porque o tempo que eu gastei fazendo algo que não gerou em nada, é o tempo que um amigo meu já está se formando, e aí eu desisti do curso. E nos dias atuais, isso é muito mais intenso, porque você não se compara somente com um colega da escola. Você tem um celular que te proporciona a vida de jovens, até mais novos que você, que já conquistaram uma casa, que estão fazendo milhões, que têm a vida pronta, e você se sente pior ainda, porque você se compara com essas pessoas que têm realidades muito diferentes da sua. A gente não precisa descobrir quem a gente é, o que a gente quer com 22, nem 27, nem 30 e às vezes nem 40. E quantas pessoas, quantas histórias vocês já não conhecem de pessoas que ficaram ricas ou famosas bem lá, ou talvez até na fase idosa da vida, que abriram sua empresa depois dos 30, que compraram uma casa depois dos 40. Isso, gente, é a maioria das pessoas, isso é a realidade do país, da vida. O que a gente vê na internet, que a gente pega como real, isso é a exceção, não a maioria. Outra coisa que me pegou muito nessa época é que quando eu era mais nova, eu olhava para os adultos e achava que eles estavam com a vida pronta, que eles sabiam de tudo, que eles eram os super-heróis. E quando eu estive na realidade desses adultos, eu me encontrei completamente perdida. E hoje, com 24 anos, gente, eu não sei muita coisa não, da vida não. Sendo bem sincera, eu ainda tenho crises existenciais, eu ainda penso qual o sentido do que eu tô fazendo aqui. Então, assim, essas coisas eu acho que elas vão acontecer em diversas fases, porque nada é permanente. Hoje você tá de um jeito na vida, amanhã pode vir uma outra coisa. Tudo muda o tempo todo. É claro que você vai se sentir perdido em algum momento, sabe? Isso é mais do que normal, não só nos 20, eu acho que nos 20 é mais intenso, e depois você vai aprendendo a lidar com isso, porque eu acho que com os 20 é a primeira marca, né, que você tem uma quebra ali, né, de fases da vida muito distintas, mas em todas as fases você vai ficar um pouquinho perdido. O negócio é saber continuar mesmo com essa sensação de estar perdido. E hoje uma coisa muito engraçada, que eu até ouço aquela música da Legião Urbana, tem uma parte que fala assim: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Eu vejo que os adultos, eles não sabem tanto quanto a gente imagina da vida. Eles também estão vivendo pela primeira vez. Então, a gente não pode cobrar da gente e nem do outro que está vivendo a vida pela primeira vez, também experienciando viver, que a gente tenha as respostas, que a gente tenha a vida pronta, que a gente saiba qual caminho seguir. A gente pode escolher um caminho hoje e daqui 30 anos mudar.
Quantas pessoas se casam e se divorciam daqui 20, 30 anos e seguem uma nova vida e têm um novo relacionamento ou não? Quantas pessoas entram em um trabalho, ficam anos em uma empresa, sai e abre a sua? Ou quantas pessoas nunca fizeram uma faculdade e escolheram trabalhar? Ou então, pessoas que escolheram não trabalhar e fazer uma faculdade primeiro, porque tiveram condições para isso. Então, assim, nada é rígido da forma que a gente imagina, nada é extremo. E se você não souber qual caminho você seguir, você vai ficar perdido pro resto da vida, sabe? Você vai ser um fracasso. Porque em nenhuma fase da vida alguém vai chegar com um mapa para você e falar assim, olha, aqui, ó, esse é o caminho que você tem que seguir. É só isso, vai, segue, que é sucesso. Isso não vai acontecer. Então, a gente encontra o caminho, a gente se encontra caminhando. E hoje, tendo conhecimento em psicologia, tem diversas ferramentas para te ajudar a viver esse processo. Se você não faz terapia, se você não tem condições de fazer uma terapia, que eu te indico muito fazer, se você não consegue, tem umas ferramentas da TCC que ajudam muito, gente. TCC, para quem não sabe, é terapia cognitivo-comportamental. Principalmente essa questão da comparação, né? Você se sente atrasado. Atrasado em relação a quem? Essa pessoa que você se compara é uma pessoa que tem a realidade parecida com a sua, que seguiu um caminho muito parecido com o seu, ou você está se comparando com uma realidade que é muitas vezes assim, longe da sua, idealizada, que você vê na internet, você pega como verdade. E na sua mente, existe uma idade correta para seguir alguma coisa, para ter alguma coisa, para casar, estar formando, para ter um emprego? Porque as pessoas formam com 20, 21, 22, 23, 40. Minha turma mesmo, tinha uma moça que estava fazendo com a gente que tem mais de 40 anos. E, na verdade, a minoria ali tinha a idade que as pessoas acham que vão entrar na faculdade. A maioria era dos 25 mais, entende? Sendo bem sincera, não existe um marco, uma idade correta para fazer as coisas. A idade é um número que você determina que é ou não correta para alguma coisa. É como você quer colocar um número, uma idade, uma coisa fixa, como se você tivesse atrasado para uma vida que é só sua. Você não deve se comparar com alguém e se sentir atrasado e se culpar por isso na sua vida, porque o caminho que você vai seguir, a sua vida, ela é só sua. Você vai se comparar com alguém que não teve as mesmas experiências que você desde que você nasceu, que não tem os mesmos pensamentos que os seus, que não tem a mesma realidade que a sua. Você pode pegar como inspiração, não como comparação, porque se comparar com outra realidade, gente, é muito frustrante. A comparação é o inimigo da felicidade. Coloquem isso na cabeça de vocês. Quanto antes você colocar isso e aprender isso, a sua vida vai ser muito melhor. Você vai evitar muito sofrimento desnecessário. Talvez amadurecer tem menos a ver em encontrar todas as respostas e mais sobre continuar caminhando mesmo sem elas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau!